Você gosta de filmes de terror? Nada como assistir boas produções de terror no cinema ou na sua casa. Quem nunca assistiu filmes como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino ou até mesmo o Massacre da Serra Elétrica, não é mesmo? Mas e se eu te disser que metade desses filmes que eu falei foram baseados em histórias reais? Isso mesmo, galera, a maioria dos filmes de terror que você conhece tiveram bastante inspiração em casos que realmente aconteceram na vida real. Tá curioso para saber mais sobre isso? Pois vem comigo, pois hoje eu lhes trago aqui filmes de terror que foram baseados em histórias reais. Se você gosta de filmes de terror, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei para não perder mais vídeos como esse aqui no canal. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Hora do Pesadelo. Lançado em 1984, A Hora do Pesadelo foi escrito e dirigido por Wes Craven e se tornou sucesso de público, somando mais de 57 milhões de dólares ao redor do mundo. Esse foi o filme responsável por fazer muitas pessoas passarem suas noites em claro. Quem nunca teve medo de fechar seus olhos à noite e ter pesadelos com um homem com o rosto deformado por queimaduras que andava com uma garra extremamente afiada na mão? Fred Krueger, o cruel mestre dos sonhos, apareceu em mais 9 filmes da franquia, garantindo um lugar entre os vilões mais emblemáticos do gênero de terror. E bom, se você pensava que isso era somente ficção, não é tão bom ficar tão tranquilo assim. Wes Craven teve a ideia para A Hora do Pesadelo depois de ler um artigo do Los Angeles Times sobre uma família que sobreviveu a uma série de assassinatos no Camboja. Eles fugiram para os Estados Unidos, porém um dos filhos afirmava que era atormentado por pesadelos terríveis enquanto dormia. Esse menino disse aos pais que temia que se dormisse a coisa o perseguiria e o pegaria, então tentava ficar acordado por vários e vários dias. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia acabado, porém eles ouviram gritos no meio da noite, e no momento em que o pegaram, ele estava morto. A criança faleceu no meio de um pesadelo. Aqui estava um jovem tendo uma visão de um horror, que todos os mais velhos estavam negando. Essa se tornou a linha central da história do filme, disse Wes Craven ao site Vulture. Os resultados da autópsia revelaram que o jovem não havia morrido de insuficiência cardíaca, como se acreditava, e foi esse o mistério em torno da causa da morte que intrigou tanto o diretor. Desde então, as autoridades médicas chamaram o fenômeno de Síndrome da Morte Asiática. E daí em diante, Wes Craven deu vida a um dos ícones do terror, um mestre dos sonhos, Fred Krueger. Annabelle. Provavelmente a história mais conhecida dessa lista. Aposto que a maioria de vocês que assistem esse vídeo já estão cientes de que essa não é apenas uma história fictícia. Sim, galera, Annabelle teve uma forte inspiração em um caso da vida real. Lançado em 2014, o filme Annabelle ganhou uma enorme fama. A história de uma boneca que estava possuída por um espírito maligno. Mas para quem não sabe, isso não é apenas na ficção. Todos vocês já devem conhecer o casal Ed e Lorraine Warren, o casal de paranormais mais famoso do mundo. Em Monroe, Connecticut, se encontra o Museu dos Warren, onde o casal guarda ou guardava os artefatos assombrados mais perigosos. Inclusive, existem alguns itens lá que merecem um vídeo especialmente deles aqui no canal. Se vocês deixarem bastante likes nesse vídeo, talvez eu possa trazer esses vídeos para vocês. Voltando a um assunto, dentre os artefatos, um deles mais chamava a atenção, a boneca Annabelle. Mas você conhece a real história dessa boneca? A Annabelle original é uma boneca clássica Ragged Ann, que se originou em 1915. Uma enfermeira de 28 anos chamada Donna recebeu a boneca de sua mãe como presente de aniversário. Ela começou a notar a boneca mudando de posição enquanto ela estava fora da sala.
Donna e sua colega de quarto Angie começaram a encontrar bilhetes escritos em papel pela casa contendo mensagens como "ajude-me" e "ajude-nos". A boneca começou a aparecer em diferentes lugares da casa e até parecia estar vazando o sangue dela. Quando seu amigo Lou estava tirando uma soneca no apartamento de Donna e Angie, ele acordou e encontrou a boneca olhando para ele. Ele se sentia como se estivesse sendo estrangulado e tinha arranhões profundos na parte superior do corpo. Depois de vários eventos estranhos, Donna e Andy recorreram a uma médium. Durante uma sessão, elas souberam da história de Annabelle Higgins. Por meio da médium, Annabelle disse que se sentiu confortada com a presença das colegas de quarto. Donna e Andy deram permissão a Annabelle para habitar a boneca. Foi quando os Warrens assumiram o caso. Eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca estava possuída por uma presença desumana. Houve uma vez que um visitante do museu riu da boneca e bateu na caixa que os Warrens a mantinham dentro. Ele foi expulso do local. Ele e sua namorada estavam andando de moto e rindo da boneca, quando de repente ele perdeu o controle e bateu em uma árvore, morrendo instantaneamente. A namorada dele sobreviveu, mas foi hospitalizada com ferimentos graves. Desde o falecimento dos Warrens, seu genro Tony Spera assumiu seu legado e afirma que Annabelle é o artefato mais assustador que eles possuíam até os dias de hoje. Horror em Amityville. A história de Amityville é sem dúvidas um dos casos mais famosos de horror da vida real. O caso é tão popular que inspirou mais de 25 filmes de terror no cinema, incluindo Horror em Amityville de 1979, com um remake em 2005, e Invocação do Mal 2 de 2016. O caso aconteceu em 13 de novembro de 1974, na vila de Amityville, na cidade de Babylon, Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família DeFeo foram assassinadas enquanto dormiam. Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, Dawn de 18 anos, Alison de 13, Mark de 12 anos e John de 9 anos foram baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. O horror em Amityville aconteceu quando Ronald Jr., também chamado de Butch, depois de balear os pais e os irmãos, negou os crimes. Quando a polícia o interrogou, o jovem alegou que foi a máfia que cometeu os homicídios. Apesar disso, a polícia encontrou inconsistências no discurso. Assim, Butch confessou a autoria no dia seguinte. Durante seu julgamento, um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Em virtude disso, ele ouvia vozes em sua cabeça, e elas teriam influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Dessa maneira, Ronald DeFeo Jr. foi declarado culpado por conta de 6 homicídios, e ele pegou 6 penas consecutivas de 25 anos cada, totalizando 150 anos de prisão. Após o julgamento sobre Amityville, depois da condenação, Butch não teve direito de herdar a casa da família. Assim, ela foi colocada à venda e comprada por George e Kate Lutz. O casal se mudou para lá com 3 filhos, mas precisou abandonar o local pouco tempo depois, algo em torno de 28 dias. Segundo eles, a casa era mal assombrada, com vozes de espíritos, aparições de lodos misteriosos nas paredes e crucifixos invertidos. Aterrorizados, eles abandonaram a casa, que mais tarde foi investigada por Ed e Lorraine Warren. O relato do episódio ainda está num livro escrito por Jay Anson, que inspirou o primeiro filme sobre o caso. Brinquedo assassino. Isso mesmo, pessoal, o brinquedo assassino realmente existiu na vida real. Quem aí já assistiu o filme Brinquedo Assassino, um verdadeiro clássico dos filmes de terror, e o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida? Muitas coisas inspiraram a franquia Brinquedo Assassino, criada por Don Mancini, mas nada inspira mais essa saga de terror do que as histórias dos bonecos amaldiçoados.
O mais famoso deles foi o caso de Robert, um boneco que teria supostamente assombrado Key West, na Flórida, por mais de um século. Robert era um boneco único, sendo um modelo totalmente original e nunca fabricado por outra pessoa. Ele era do tamanho de uma criança humana, assim como Chuck, e usava as próprias roupas da infância de Jane Otto, ou pelo menos é o que dizem os rumores. Dizem que Jeanne e Robert eram inseparáveis. Os dois passavam dias juntos, e Jeanne levava seu bizarro boneco para todo lugar. Quando se tornou um adulto, Jeanne se casou com uma mulher chamada Anne, e se mudou para Artist House, levando consigo seu velho boneco. Lá, Anne passava grande parte de seus dias no mesmo quarto em que Robert, o Chuck da vida real, ficava guardado. Porém, depois que Jeanne morreu, visitantes passaram a notar algo estranho em Robert. Vizinhos que passavam em frente à Artist House afirmavam diversas vezes que haviam visto Robert indo de um canto da janela do cômodo para outra. Depois que Anne morreu, a casa foi comprada por Myrtle Hutter, que colocou o assustador boneco no sótão. De acordo com os rumores da época, em diversas vezes ouviam-se passos no sótão em que o boneco ficava, além de algumas risadas ocasionais. Outras histórias afirmam que o boneco também era capaz de mudar de expressão de acordo com o assunto que estava sendo discutido no ambiente. Fontes afirmaram que ele ficava com uma expressão raivosa quando falavam mal de Jane. Atualmente, Robert é exibido no Fort East Martello Museum, dentro de uma redoma de vidro. O boneco que inspirou Chuck é objeto de teorias até hoje, já que diversos visitantes relatam que foram amaldiçoados por ele e acabaram sofrendo consequências depois, como acidentes de carro, por exemplo. Em 2016, a história do boneco foi adaptada em A Maldição do Boneco Robert, que acabou virando uma série de filmes. É claro que, como toda adaptação, a série de filmes não é exatamente fiel à história real do boneco, mudando e acrescentando muita coisa que simplesmente não existiu. De qualquer forma, Robert é um dos bonecos amaldiçoados mais famosos do mundo. Sua história inspirou diversas franquias de terror, como Brinquedo Assassino e Annabelle. Nunca saberemos se a lenda em torno do boneco é realmente verdade, mas no fim ele entrega tudo o que precisamos, que no caso são boas histórias. O Massacre da Serra Elétrica. Considerado como um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica revolucionou os cinemas dos anos 70, com um enredo extremamente violento. Porém, as histórias dos filmes não têm nada a ver com os fatos reais. Bom, pelo menos boa parte dela. No estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, entre as décadas de 40 e 50, Edward Gen foi um dos assassinos mais insanos e frios da história da humanidade. Ele protagonizou tantas cenas de horror que seus crimes acabaram inspirando filmes como O Massacre da Serra Elétrica. Ele usava ferramentas como uma serra elétrica e facões para torturar suas vítimas, que na grande maioria eram mulheres. Conforme investigações da polícia na época, Ed costumava arrancar parte do corpo de suas vítimas, como órgãos e a cabeça para cozinhar. Ele inclusive tirava a pele das pessoas que matava para usar sobre seu próprio corpo, como máscara e roupas. Mas as atrocidades do assassino não paravam por aí. Ele também adorava invadir cemitérios para roubar partes de cadáveres, usados para fazer pequenos troféus que escondia em sua própria casa, como abajures feitos de pele humana. As pistas sobre o assassino só começaram a aparecer depois de 1957. A vítima dessa vez foi Berenice Worden. As investigações começaram quando a polícia descobriu que Edward Gen teria sido a última pessoa com quem a mulher desaparecida esteve no dia de seu sumiço. Como estava acostumado com o anonimato, ele foi encontrado sem qualquer preocupação. Ele foi levado à delegacia e interrogado, mas ele negou qualquer tipo de envolvimento com o desaparecimento de Berenice. Antes da polícia liberar o suspeito, eles resolveram ir até a casa de Gen para ver se achavam alguma prova. A polícia, ao chegar na casa, ficaram espantados com um clima sinistro. Na casa havia tudo o que o Ed usava para torturar as vítimas.
O que mais deixou os policiais chocados foi encontrar partes de cadáveres na casa, como cabeças e órgãos, e o corpo de Berenice decapitado, aberto ao meio, dissecado e pendurado pelos pés. Sem dúvidas, esse é um dos casos mais bárbaros da história da humanidade. Nele nós podemos ver até que ponto chega a crueldade humana. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês conheciam algumas dessas histórias? E qual dessas histórias reais dos filmes vocês querem ver completas aqui no canal? Se esse vídeo chegar a 500 gosteis, eu trago todas as histórias reais que apareceram nesse vídeo e muito mais. Então, se vocês querem ver elas aqui, deixe o seu like. Por favor, se inscrevam no canal. Já estamos muito perto de chegar aos 1000 inscritos. Então conto com você para me ajudar a alcançar essa meta. E também ativem o sininho, pois esse é somente o início do nosso especial de Halloween aqui no canal. Então se inscrevam e ativem o sininho para não perderem mais vídeos sobre filmes de terror e muito mais. Muito obrigado a todos pelo seu like e pela sua inscrição. Sejam bem-vindos novos inscritos e vejo vocês no próximo vídeo de especial de Halloween. Até mais.